Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que alegria estar ao seu lado nesta segunda-feira, dia 11 de agosto. Eu sou o Padre Tiago, estamos juntos com a nossa palavra de fé. Hoje a igreja celebra Santa Clara de Assis, companheira de missão, companheira de evangelização, de oração de São Francisco de Assis, uma grande santa que viveu no século XIII, deixando um grande exemplo de dedicação à pobreza, ao trabalho com os mais necessitados, através da oração e do silêncio. Na vida de Santa Clara, abençoamos todas as irmãs religiosas clarissas do nosso mundo, que através dos votos de pobreza, obediência e castidade, servem a Deus com todo o amor e com todo o carinho. Meditaremos hoje com Mateus, capítulo 17, dos versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Meus irmãos, o evangelho de hoje começa com um anúncio que com certeza talvez tenha frustrado a expectativa dos discípulos. Jesus diz aos discípulos que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e esses homens o matarão. De fato, os discípulos não estavam preparados para esse tipo de notícia? Queriam que Jesus ficasse sempre com eles? Afinal, eles estavam contemplando com os próprios olhos todos os milagres que Jesus fazia. E do nada, Jesus diz que vai ser morto, que será perseguido. É muito interessante percebemos que Jesus em nenhum momento ilude os discípulos com uma proposta religiosa que seja mágica, que seja a solução de todos os problemas, não. Jesus mostra para os discípulos que o caminho do Evangelho é um caminho que exige renúncia, que exige humildade, que exige compromisso com a causa do reino. Os discípulos ainda não tinham compreendido todas essas palavras. Por isso, eles ainda ficavam presos em situações que o amarravam a uma outra lógica, que era a lógica religiosa do Templo de Jerusalém. Por isso, Jesus dá uma explicação muito interessante. A explicação de que nenhuma forma de vida religiosa deve fazer as pessoas se tornarem mais oprimidas, mais escravizadas. Vejam, renúncia não significa escravidão. Renúncia significa liberdade. Vejam que no Evangelho de hoje, os cobradores do imposto do templo quiseram uma satisfação de Jesus, para saber se Jesus pagaria as taxas, os impostos do templo que eram devidos. Ou seja, eles quiseram colocar Jesus na lógica deles, de uma religião que oprimia, que escravizava e que era feita muitas vezes de trocas mercantis com Deus, onde quem se beneficiava era, de fato, o público do templo. Tratava-se de um modo de entender a lei em benefício próprio, não em benefício do povo santo de Deus. Por isso, Jesus desarma a armadilha dos cobradores de impostos e mostra que a sua proposta do reino não se contém nas iniciativas desse mundo, não se contém nas armadilhas do homem pelo poder, pelo contrário.
É uma renúncia que provoca liberdade, que faz com que cada um entenda que o Deus da vida não cobra nada, que a religião deve servir para que o ser humano se encontre com Deus, para que ele busque a salvação através de uma vida na fé, nos sacramentos, e não a partir de negócio que nós possamos fazer com Deus e com a toda forma de religiosidade. Com Deus não se negocia. Deus não entra nas nossas corrupções. Pelo contrário, Ele nos convida a segui-lo. É isso que Jesus faz. Nos convida a uma vida liberta de qualquer forma de opressão. E por isso, convida cada um de nós a renunciarmos a todo apego às coisas desse mundo, aos poderes e aos interesses mundanos. Só quando estivermos totalmente livres disso, de fato, teremos a liberdade que Jesus nos ensina. Ser discípulo é aprender a fazer boas escolhas. Ser discípulo é aprender a renunciar para ser livre para pregar o reino de Deus. Quanto mais livres, mais próximos do céu seremos. Mas, prestemos atenção, a liberdade da qual Jesus nos fala não se confunde com a libertinagem dos homens, que confundem liberdade com permissão para fazer todas as coisas que o seu prazer deseja. Liberdade significa a capacidade de escolher pelo reino e não se deixar dominar pelas coisas desse mundo. Que Deus nos dê essa liberdade, que a religião nos religue a Deus através de uma vida devota e que juntos possamos ir além das perseguições e dominações humanas. Deus abençoe a sua segunda, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.